Nós vamos, queridos irmãos, começar uma série de mensagens. Eu coloquei como título Preparando-se para as maravilhas do Senhor. Preparando-se para as maravilhas do Senhor. Essa série de mensagens tem como objetivo preparar-nos, tanto individualmente, como também coletivamente como igreja, coletivamente como família, para conquistar novos territórios e novas posições espirituais. E nós vamos fazer um caminho no túnel do tempo, voltando para o livro de Josué, quando o povo de Israel, sob liderança de Josué, conquistaram novas terras, novos territórios, geograficamente falando. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que Deus tem para nós novas posições espirituais, que redundam tanto em aspectos pessoais da nossa vida profissional, financeira, familiar, como também da nossa vida espiritual, na nossa carreira espiritual, na nossa carreira ministerial e também relacionado com a nossa igreja. Novas posições. E a sensação que eu tenho é que nós estamos no limiar de atravessar o Rio Jordão. Para aquele povo, o Rio Jordão representava uma barreira para que eles pudessem pisar na terra prometida. E nós vamos olhar nesta série porque eles atravessaram o Jordão e conquistaram novos territórios, e o Senhor deu sucessivas vitórias para eles. Eu acredito que esses estudos estão em um trabalhar do Espírito Santo para a transformação das nossas mentes, para que nós possamos enfrentar e atravessar barreiras visíveis ou invisíveis, para que nós possamos tomar posse de posições, de territórios, de novidades que já estão preparadas, que já estão no nosso patrimônio e que correspondem à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como falei para os irmãos, seja no sentido coletivo, para a nossa família, para nossas igrejas aqui deste setor, ou seja, de forma individual e pessoal para cada um de nós. Nós vamos ler um texto no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra preciosa do Senhor nos diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo:
Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Meus queridos irmãos, essa história, ela começou lá no Gênesis, com Abraão, quando Deus chamou Abraão para ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria. E Deus prometeu a Abraão 3 coisas. Primeiro, Deus prometeu-lhe terras. Segundo, Deus prometeu-lhe uma grande família. E terceiro, Deus prometeu-lhe riquezas. Não somente riquezas materiais, mas também riquezas imateriais, porque Deus prometeu que faria o nome de Abraão famoso na face da terra. As terras prometidas ficavam em um lugar chamado Canaã. A grande família tornou-se o que hoje nós conhecemos como o povo de Israel e também o povo árabe. E a riqueza que Deus prometeu assumiu naquela oportunidade a forma de produção agrícola e pastoril, que hoje nós conhecemos como agronegócio. Porque Deus disse que aquela terra seria uma terra que manaria leite e mel. Mas Deus fez uma aliança com Israel para cumprir aquelas promessas. E aquela aliança, aquele pacto, era um pacto bilateral. E da parte do povo,
havia a necessidade de uma obediência amorosa ao Senhor. Não uma obediência pela força, mas uma obediência voluntária e amorosa a Deus. Porém, meus amados irmãos, infelizmente, o amor de Israel por Deus não teve uma consistência geracional. Eles sempre se esqueciam do grande amor de Deus. E isso normalmente era fatal. E no capítulo 1 de Josué, nós encontramos esse povo que havia saído do Egito e feito uma grande caminhada do Egito até a terra prometida. E nós os encontramos em um dos momentos difíceis, porque eles estavam cansados, exaustos, sem esperança, porque eles ficaram vagando no deserto por 40 anos. Deus havia prometido conduzi-los de volta à terra dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Porém, eles haveriam de cumprir a parte deles, que era uma obediência, como eu disse, voluntária e amorosa ao Senhor. Nós podemos dizer, irmãos, que neste momento eles estavam bem posicionados para tomar posse daquela promessa, porque eles estavam acampados na fronteira com a terra prometida. Entre eles e a terra da promessa, aquela terra buscada por tantos anos, havia somente o rio Jordão. Porém, meus amados irmãos, naquele momento, naquela altura dos acontecimentos, os israelitas simplesmente não conseguiam reunir a coragem e a determinação suficientes para dar mais um passo. Eles estavam naquela situação, psicologicamente falando, em que a pessoa já entregou os pontos. Eles estavam apenas assentados e sentindo pena de si mesmos. Então, irmãos, cai mais uma bomba. Moisés, que era o líder designado por Deus, Moisés, que era aquela pessoa que Deus usou para tirá-los da escravidão e que esteve com eles durante 40 anos, Moisés simplesmente morreu. Moisés era o líder que eles confiavam. Moisés era a pessoa na qual eles se apoiavam e reverenciavam. Moisés morreu. E eles agora não estavam apenas deslocados naquele novo ambiente onde eles fizeram
o acampamento, mas agora eles estavam em luto pela morte de Moisés. Meus queridos irmãos, se houve um grupo de pessoas presas em um atoleiro psicológico, esse grupo era exatamente o povo de Israel. O paradoxo é que eles viajaram tanto, eles chegaram tão perto, porém, eles estavam naquela posição tão perto e tão longe, porque eles estavam no caminho certo. Eles haviam chegado muito perto, mas eles estavam esgotados, psicologicamente falando, espiritualmente falando, e estavam estagnados. Essa é uma situação, meus amados irmãos, que qualquer um de nós podemos chegar. Tão perto e tão longe. Meus queridos irmãos, às vezes, o caminho da grandeza, o caminho da realização, às vezes é longo e é solitário, e às vezes, assim como o povo de Israel, que podiam ter chegado naquele lugar 40 anos antes, às vezes nós ainda contribuímos com a nossa cota de atraso. Às vezes nós atrasamos o plano de Deus para as nossas vidas. Eles poderiam ter chegado 40 anos antes. E agora, meus amados irmãos, de que forma o povo de Israel foi responsável por ainda demorar mais para entrar na terra prometida? Quais foram os fatores ocasionados por eles para que ainda demorassem mais? Quais foram os erros que eles cometeram? Há um conhecido médico, psiquiatra, escritor, que é o Dr. Augusto Cury. Ele tem uma frase muito interessante. Ele diz: uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros, e uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Nós vamos olhar para alguns erros que esse povo cometeu, com o propósito de que, olhando para esses erros, nós sejamos vacinados e não venhamos a cometer os mesmos erros. Nós vamos apontar 3 erros. O primeiro é: eles idolatravam o passado. O povo de Israel idolatrava a de liderança de Moisés. Afinal, todos conheciam a história de Moisés desde o seu nascimento, e afinal, foi Moisés que os livrou do domínio de Faraó. Moisés foi o instrumento escolhido por Deus para tirar o povo do Egito sob braço estendido e mão forte de Deus. Deus realizou maravilhas por meio de Moisés em favor daquele povo. Além daquelas pragas que propiciaram que Faraó literalmente
os expulsasse do Egito, por meio de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. Deus fez com que a rocha, por 2 vezes, vertesse água em um momento que não havia nenhuma água por perto. Eles foram alimentados com maná. Houve também uma certa vez que choveu carne, e de qualquer maneira, eles foram guiados pelo deserto, em segurança. Enfim, foram muitos milagres. Evidentemente, Moisés foi um líder fenomenal, mas eles colocaram Moisés em um pedestal, a ponto de Deus ter escondido o corpo de Moisés quando Moisés morreu, para que eles não idolatrassem o corpo de Moisés. Porém, meus amados irmãos, na mente deles, Moisés era insubstituível. Moisés era o único. Há uma descrição em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10 em diante, que diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. A ideia geral é que Moisés não podia ser substituído, o que evidentemente tornava a vida e o trabalho de Josué como sucessor de Moisés extremamente difícil. Eles simplesmente, irmãos, não conseguiam ver as coisas de uma forma diferente como eles estavam acostumados a ver sob a liderança de Moisés. Na verdade, foi Moisés quem insistiu que Josué o sucedesse como líder, e não o povo de Israel. Não houve uma pesquisa, uma enquete, uma eleição, e o povo falou: é Josué. Então, Josué se tornou o líder por causa de Moisés e por causa de Deus, que assim também determinara a Moisés. E meus amados irmãos, o povo de Israel estava em uma situação que nós podemos chamar de disfuncional. Se Jesus disse: ferido o pastor, dispersas ficam as ovelhas, e os irmãos imaginem, morto o pastor daquele povo, que era Moisés, eles não sabiam para onde se voltar. A verdade, irmãos, o que é certo é que aquele povo já tinha uma tendência de idolatrar o passado. Era uma espécie, digamos, de defeito congênito, porque os irmãos sabem que até do Egito, das comidas do Egito,
onde eles estavam debaixo do castigo de capatazes, de trabalhos forçados, mas eles eram tão saudosistas que eles esqueciam de tudo o que sofriam no Egito, apenas para lembrar de comer as comidas do Egito com alhos e com cebolas. Vamos para o segundo erro. Eles comprometeram o presente, porque eles não apenas idolatraram o passado, mas eles comprometeram o presente com a desobediência. E é muito interessante que Moisés conhecia o povo, e ele previu que depois da morte dele, Moisés, esse povo se tornaria um povo desobediente. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 27, Moisés se dirigiu a eles dizendo o seguinte: porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz, ou seja, eles eram do pescoço duro. Eis que vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Versículo 29, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei, então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira com a obra das suas mãos. Nós não sabemos o quanto essas palavras de Moisés foram difundidas, mas sabemos que Deus não estava feliz com o comportamento do povo de Israel. A desobediência deles sempre foi um problema. E como nós todos sabemos, já fora a principal razão daquela viagem ter se estendido por mais 40 anos no deserto. Meus queridos irmãos, ainda hoje, a desobediência leva um filho de Deus à estagnação, à paralisia, porque quando deliberadamente desobedecemos ao Senhor e não caímos em nós, para que nos voltemos para Deus, essa desobediência sem o consequente arrependimento abre a porta para circunstâncias que não são agradáveis em nossas vidas. Porque, meus amados irmãos, quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós nos rebelamos contra a sua palavra, quando nós nos rebelamos contra o corpo de Cristo, nós estamos comprometendo a nossa qualidade de vida. Nós temos o direito, o privilégio e a garantia de ter uma vida abundante. Uma vida abundante não diz respeito à quantidade de comida que alguém tem, não diz respeito à quantidade de recursos, de dinheiro, de outros bens, mas uma vida abundante é uma vida saudável, é uma vida com paz, é
uma vida com alegria do Espírito Santo. A vida abundante é uma vida completa. Bendito seja o Senhor. Porém, meus amados irmãos, quando não há arrependimento, então tem que ser um monstro sagrado? Não, não precisa ser um monstro sagrado. Não precisa ser um super santo, uma super santa, mas precisa ser alguém que quando peca, diz: eu pequei, Senhor, me perdoa. Então, meus amados irmãos, a dura cerviz, o ser um pescoço duro, uma cabeça dura, comigo é assim, fez com que o povo de Israel comprometessem o presente por meio dos seus atos de desobediência. Em terceiro lugar, irmãos, eles desconsideraram o futuro. Após 40 anos, não apenas 40 anos, vamos falar 40 longos anos, vagando pelo deserto, o povo de Israel se estabeleceu à margem de um rio. Porém, eles não estavam dispostos a correr riscos atravessando aquele rio, que já fora atravessado pelos espias que foram ver a terra prometida, e tantos outros, por meio de outros mecanismos de navegação. Porém, meus amados irmãos, eles não estavam dispostos a correr riscos, de maneira tal que eles não apenas comprometeram o presente, como eles se contentaram com aquela situação de ficarem acampados à margem daquele rio. De acordo com os estudiosos, os planos deles, da maioria, era permanecer ali e sobreviver ali. Eles, obviamente, conheciam as promessas de Deus, mas eles estavam acomodados e não conseguiam ver o valor de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Então eles desconsideraram as promessas e o futuro que lhes estava reservado. E eles pensaram consigo mesmos: isso é o melhor que podemos conseguir. Vamos ficar por aqui mesmo. Os erros que eles cometeram, irmãos, são erros comuns. Mas nesta noite o Espírito Santo está nos trazendo esta palavra, para que nós fiquemos apercebidos e para que nós tenhamos a prudência necessária para não cair nos mesmos erros. Eles idolatraram o passado, eles comprometiam o presente com a desobediência, eles desconsideravam as promessas para um futuro. Erros que evidentemente não são muito estranhos para nós. Eu tenho certeza que muitos de nós podemos nos identificar em algum momento da vida praticando esses mesmos erros. Naquele tempo, como era bom naquele tempo, quando na realidade aquele tempo é passado e nós temos que viver do tempo presente.
Há uma expressão no Salmo 118, versículo 24. Este, o dia de hoje, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Há pessoas que fizeram um segundo casamento, ou por divórcio, ou por viuvez, mas de vez em quando vai lá atrás e diz: olha, no meu primeiro casamento não era assim. O meu falecido, ele era muito bom, não é como você não. Não. Este é o dia que o Senhor fez. Você não pode viver de um passado que passou. Você tem que viver no tempo presente. Ah, o pastor que era o pastor aqui, aquele sim era um pastor bom. Precisa ver como ele pregava, precisa ver como ele amava. Este dia de hoje é o dia que o Senhor fez. Então você tem que viver neste dia. Você tem que criar as oportunidades neste dia. Bendito seja o Senhor. Porém, meus amados irmãos, naquela época, os filhos de Israel não estavam nem um pouco prontos para atravessar o Rio Jordão e fazer o que Deus queria que eles fizessem. Eu estou pregando aqui, mas eu não tiro muito a razão deles de estarem assim um tanto amedrontados, de enfrentar nações, enfrentar exércitos, enfrentar guerras, enfrentar situações que eles não estavam preparados para isso, psicologicamente preparados, militarmente preparados. Eles não tinham armas, eles eram lavradores. Eles não tinham um treinamento, uma musculatura de guerreiros, de lutadores. Porém, meus amados irmãos, Deus não os deixa ali. E essa é a boa notícia, porque as coisas estavam prestes a mudar. E de fato, tudo mudou radicalmente no capítulo 1. Porque naquele pior momento, Deus enviou uma palavra nova e uma palavra renovada para eles no momento em que eles mais precisavam. E apesar dos seus erros, o Senhor interveio e o Senhor falou com Josué e o animou. Josué capítulo 1, versículo 1 diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Essa foi a palavra-chave que eu encontrei nesse versículo. O Senhor falou a Josué. Este é o ponto principal, é o ponto crucial. Porque quando Deus fala, grandes coisas acontecem. Glória a Deus. A palavra do Senhor prepara as pessoas para receberem as promessas de Deus, promessas que já estão no patrimônio da pessoa, promessas que já são delas. Agora, meus amados irmãos, quando Deus falou, aconteceram
4 coisas que eu acho que nós precisamos prestar atenção. A primeira delas é que emergiu a liderança de Josué. O dia que Josué se tornou líder, não foi o dia em que ele foi escolhido para ser o sucessor de Moisés. Como nós sabemos, durante muitos anos ele serviu a Moisés, e Moisés investiu nele para que ele fosse o seu sucessor e ele se tornasse o líder daquele povo. E Moisés apresentou Josué ao povo de uma maneira pública, impondo sobre ele as suas mãos. Números capítulo 27, versículo 18, nos diz assim: então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Porém, meus amados irmãos, em Josué capítulo 1, versículo 1, é a primeira vez que temos um diálogo registrado entre Josué e Deus. Até este ponto, tudo se resumia a Moisés. Sempre que Deus falava por meio de Moisés. Quando Deus se movia, Moisés era o instrumento para trazer ao povo qual era a vontade de Deus. E Josué, ele vivia então à sombra desse grande líder que era Moisés. Aos olhos do povo, ele não era o líder. Porém, isso aconteceu apenas até que o Senhor falasse com ele. Ouvir Deus falando com ele foi o que qualificou Josué como líder. Foi isso o que o credenciou para liderar, porque, meus amados irmãos, ele precisava falar diretamente com Deus. Esse é um padrão consistente nas Escrituras. Quando Deus fala, surgem novos líderes. Quando Deus falou com Saulo na estrada para Damasco, Saulo obedeceu, e mais tarde ele se tornou o grande apóstolo Paulo. Quando Deus falou com Jeremias, Jeremias emergiu como um dos maiores profetas. Quando Deus falou com João Batista, João se tornou a voz que clamava no deserto, e multidões iam para ouvir as palavras de João. Quando Deus fala e alguém ouve Deus falando com ele, a liderança dessa pessoa é posta em movimento. Então, irmãos, o dia em que o Senhor falou com Josué foi o dia em que Josué assumiu a sua posição legítima como o sucessor de Moisés. Daquele dia em diante, daquele ponto em diante, Josué perante todo o povo era um líder indiscutível,
indiscutível, porque Deus havia falado com ele. Glória a Deus. Daquele dia em diante, Josué foi comissionado diretamente por Deus para assumir aquele posto, e não apenas por Moisés, que era o que todos tinham visto. Meus queridos irmãos, quando as pessoas se apresentam e assumem papéis de liderança, isso é um grande indicador de que Deus está agindo no nosso meio. É por isso que na nossa denominação, nas Assembleias de Deus, as pessoas não são consagradas para, elas são consagradas para ocuparem um cargo como cooperador, como diácono, como presbítero ou como ministro do Evangelho, porque elas já estão desenvolvendo um papel dessa natureza. Deus já falou com elas. Deus já falou com elas. E elas, então, já estão desenvolvendo o chamado de Deus, e a igreja apenas reconhece a chamada. Amém, irmãos? Então, irmãos, quando Deus fala, surgem novos líderes. Glória a Deus. Se Deus está agindo entre nós e falando aos corações, eu vou garantir aos irmãos que nós veremos cada vez surgirem pessoas comprometidas com o ministério, comprometidas com a obra de Deus, pessoas que se voluntariam fazendo a obra do Senhor. Então, meus amados irmãos, o levantamento de líderes voluntários, eu creio que é uma das maiores, ou melhor, um dos maiores instrumentos de medida para saber se uma igreja é espiritualmente saudável. Então, a liderança acontece quando Deus fala e alguém ouviu Deus falar com ele. A segunda coisa que acontece, de acordo com Josué capítulo 1, quando Deus fala, é um incentivo para a devoção. Então, em segundo lugar, a devoção, a busca a Deus, ela é incentivada. Nós podemos extrair este ponto do versículo 8, onde Deus diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Glória a Deus. O Senhor está falando, encorajando e animando Josué. E Josué, de sua parte, encorajando o povo de Israel a tirar o pó das suas Bíblias e a se aprofundarem na palavra do Senhor, e estudar a palavra e meditar na palavra dia e noite. Não apenas no sábado, ou no nosso caso, no domingo, mas dia após dia. Glória a Deus. Eu acredito,
irmãos, que por orientação do Espírito Santo, nós estamos entrando em um novo momento de devoção, de busca e de adoração entre nós, o povo de Deus, nesse setor 4. O Espírito Santo nos tem levado a fazer um planejamento estratégico para este segundo semestre de 2025. Todas as nossas congregações, assim como nós aqui da Igreja Sede, também estamos envolvidos em orar e elaborar um planejamento estratégico para este semestre. Esse planejamento estratégico envolve vários itens. Nós passamos um certo roteiro, um modelo para todas as congregações, e nós também, aqui da sede, vamos nos reunir para fazer o nosso planejamento estratégico para este semestre em que estamos. Agora, meus amados irmãos, essa ideia de meditar na palavra dia e noite, ela é muito importante, porque os estudos mostram, meus amados irmãos, que a nossa tendência é esquecer 95% daquilo que nós ouvimos a partir de 72 horas seguintes. Eu não vou, por uma questão de educação e também para não ferir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um cavalheiro, eu não vou perguntar quem estava aqui no culto de domingo passado e qual foi o título da mensagem que foi pregada aqui domingo passado e qual foi o texto que foi lido pelo pregador domingo passado. Mas certamente eu creio que um grande número de pessoas não se lembram qual foi o título, o tema que foi pregado domingo passado, e nem se lembra onde foi o texto que foi lido na mensagem de domingo passado. Eu confesso para os irmãos que isso é uma coisa que me deprime, só de pensar que os grandes sermões que foram pregados aqui serão esquecidos. Sinceramente, isso é uma coisa que me deprime. Depois de 3 dias, a maioria das pessoas não se lembram apenas de 5%. Foi uma palavra maravilhosa, mas foi o que o homem pregou? Olha, eu ando muito esquecido, eu não lembro. Eu não lembro, mas eu sei que foi bom. Então, meus amados irmãos, a proposta de meditar na palavra de Deus dia e noite é algo, irmãos, que nos ajuda a colocar em prática o que nós ouvimos. Hoje nós temos a nossa tecnologia de voltar e ouvir o que foi pregado. Eu, assim, particularmente, até as minhas pregações, eu ouço elas de novo. Eu ouço 1 vez, 2, 3, 4, 10. Eu ouço novamente. O pastor Jeremias nos anunciou quarta-feira passada e também nos anunciou domingo, que nós temos no nosso canal no YouTube
2.334 pregações que os irmãos podem ouvir. Daqui a pouco, 2.335. Uma grande parte dessas pregações foram pregadas por mim, outra parte foram pregadas pelo pastor Marcos. Faz assim, Marcos. Glória a Deus. Não sei como ele está pregando agora, mas eu gostava muito de ouvir o pastor Marcos pregar. E na igreja, irmãos, onde eu fiquei 25 anos, assim, por misericórdia de Deus, mesmo a gente tendo as nossas pregações publicadas na internet, uma grande parte dos irmãos anotavam as pregações. Não, irmã Leonildo, você ainda anota, né? Glória a Deus por isso. Alguns irmãos lá tinham 20 cadernos de anotações de pregações, porque a psicologia e a pedagogia dizem que quando a pessoa anota, ela guarda, ela retém uma porção maior do que aqueles 5% que normalmente as pessoas vagamente, olha, eu me lembro disso vagamente. Então, anotar e meditar dia e noite é muito bom. Os irmãos criem esse hábito. Voltem lá e ouça novamente as pregações, porque aqui há algo importante. Primeiro, Romanos capítulo 10, versículo 7, é um texto que eu amo, diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, expor-se a si mesmo a ouvir a palavra dia e noite é a melhor maneira de obter fé e de colocar a palavra de Deus em prática. Já pensou se a fé viesse pelas esmolas que nós damos? Já pensou se a fé viesse por obras que nós fazemos? Mas a fé vem pela audição da palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, a necessidade de reservar tempo para memorizar, para meditar, para relembrar e, obviamente, para entender o que Deus está dizendo. E nesse versículo 8 que nós lemos, nós podemos ver que o segredo para a prosperidade e para uma vida dirigida por prudência é a repetição dia e noite da palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, todos nós precisamos da repetição da palavra do Senhor. Então, a gente escuta a palavra uma vez, e escuta outra vez, e escuta várias vezes. É preciso reservar um tempo para essa saturação. É preciso reservar um tempo para ficar encharcado com aquilo, com aquela palavra que o Espírito Santo trouxe à igreja. Isso aumentará as nossas chances de prosperidade e de prudência. Eu chamaria isso praticamente como ganhar dinheiro sem fazer força, só ouvindo a palavra. Porque ouvir a palavra traz prosperidade, obviamente, em todos os sentidos. Prosperidade para a alma, cura da alma, remoção das tristezas da alma,
remoção dos transtornos da personalidade, remoção dos transtornos mentais, a cura pela palavra, a cura da alma pela palavra, prosperidade na alma, mas também sabedoria, aumento do quociente de inteligência intelectual, um aumento, como ele era tão burro, como ele agora é tão inteligente, prosperidade intelectual pela palavra. E também prudência. Prudência é o que diz. Então, meus amados irmãos, Jesus disse em Mateus, capítulo 7 e versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei. Ele está dizendo, eu vou assemelhar essa pessoa. Essa pessoa vai ser uma pessoa da minha confiança. Jesus está dizendo, essa pessoa que ouve as minhas palavras, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, essa notícia é maravilhosa, porque quando Deus fala, Ele encoraja a nossa devoção, para que nós o busquemos mais, para que nós meditemos na sua palavra, dia e noite. Em terceiro lugar, irmãos, quando Deus fala, Ele oferece força. A força é oferecida. Nos versículos 6, 7 e 9, quando o Senhor falou a Josué, a palavra forte, como esforça-te, ela é mencionada 3 vezes. No versículo 6, Josué capítulo 1, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. No versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem muito bom ânimo. De fato, o Senhor nos garante que nós não apenas sejamos fortes, mas também que nós sejamos invencíveis. Porque esforçar-se é fazer mais do que já fez até agora. Esforçar-se é quebrar os seus próprios recordes, é ultrapassar os seus próprios limites. E é o que o Senhor prometeu para Josué no versículo 5. Observe este versículo: ninguém se susterá diante de ti. Em outra tradução, que é a NVI, diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. O que Deus está dizendo é que não somente deixará você forte, mas que em decorrência de você receber a palavra de Deus, ouvir a palavra, internalizar a palavra, meditar na palavra dia e noite, Deus está dizendo que vai tornar você uma pessoa invencível. Glória a Deus. E os filhos de Israel precisavam disso, porque eles não estavam treinados para a luta, eles não estavam talhados para a batalha, e eles teriam que lutar. Então a luta deles seria uma luta contra o impossível. E eles estavam diante do Jordão, e os escritores dizem que era um momento em que o Jordão estava muito cheio, porque havia chovido muito. Então
eles teriam que enfrentar essa impossibilidade de passar o Jordão, e depois eles teriam que entrar naquela terra, como nós aprendemos exaustivamente nas 5 mensagens das quartas passadas, uma terra repleta de gigantes. Então, meus amados irmãos, eles venceram porque o Senhor estava com eles. Eles venceram porque eles passaram a meditar na palavra de dia e de noite. E o Senhor deu a eles força. O Senhor deu a eles estratégias para vencer. Eu quero dizer aos irmãos, já encerrando, que o Senhor Jesus continua oferecendo a todos a oportunidade de se tornarem pessoas invencíveis. O Senhor Jesus continua oferecendo força, saúde, sabedoria, estratégias para vencer as impossibilidades. E o que eu preciso fazer? A minha parte e a sua parte para receber força, saúde, sabedoria e estratégias para se tornar uma pessoa invencível. É receber a palavra, é internalizar a palavra, é meditar na palavra de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 8, parte final. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Em quarto lugar, irmãos, eu vou apenas mencionar, é o último ponto para concluir, mas eu não vou me aprofundar nele. Quando Deus fala, a sua palavra gera resultados, porque a ação segue. A palavra de Deus nunca foi pronunciada em vão. Quando Deus falou por meio de Josué, houve o desafio a uma geração inteira e fomentou neles atitudes que estavam adormecidas. Nos diz em Josué capítulo 1, versículo 10, que Josué deu ordens aos oficiais do exército, aos príncipes do povo, e eles responderam no versículo 16, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviarem, iremos. Eles completaram aquela tarefa. Eles se tornaram pessoas prontas para enfrentar o desafio de tomar posse daquela terra, das suas cidades, dos seus pomares, dos seus jardins. Porque, meus amados irmãos, quando o Senhor fala e nós recebemos a sua palavra, isso gera em nós algo que, quem sabe, estava adormecido, ou quem sabe nós sequer tínhamos. Porque ele gera em nós não apenas a capacidade para efetuar, mas ele gera em nós também um elemento psicológico que faz falta na vida de muita gente, que é o querer. Porque ele gera em nós não apenas o realizar, o efetivar, mas também o querer. Ele nos tira daquela situação de estagnação, e nós passamos de pessoas paralisadas, estagnadas, para pessoas ativas, pessoas desbloqueadas, pessoas que pensam, pessoas corajosas. E, meus amados irmãos, isso foi o que aconteceu
E isso é o que Deus tem para você e tem para mim. Podemos ficar de pé, podemos levantar as nossas mãos para um momento de oração. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra enviada, por esta obra tão poderosa que o Espírito Santo está realizando aqui na terra. Esses três, o Espírito, a palavra e a igreja, estão nos preparando para grandes eventos e situações que o Senhor quer realizar no meio da terra. Coisas que abalarão a terra, as estruturas desta sociedade serão abaladas pelo teu poder. E eis-nos aqui, Senhor, disponíveis como instrumentos. Nós não temos, mas o Senhor tem. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós temos as nossas limitações, mas o Senhor pode infundir em nós o teu querer e o efetuar. E eis-nos aqui, Senhor, disponíveis para receber, Senhor, a força que vem de ti e avançar em todo o lugar onde o Senhor nos mandar, e fazer tudo quanto o Senhor nos ordenar, como aquele povo declarou para Josué. Hoje nós declaramos diante do Espírito Santo e diante, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Diga comigo, amém.